Então, falando um pouquinho do carcinoma hepatocelular em geral, ele é um tumor maligno primário mais comum do fígado e está altamente associado à cirrose, independente da causa, se ela é viral, se ela é alcoólica, das outras etiologias. Ele representa 5% de todos os tumores malignos. Acredita-se que essa alta frequência é devido às hepatites virais. A média de idade de 65 anos ao diagnóstico, comete 75% em homens, e tem uma relação também importante na faixa etária pediátrica, que é o segundo tumor hepático primário pediátrico mais comum, depois do hepatoblastoma. E quando acomete crianças abaixo de 4 anos de idade, a gente tem que pensar na hepatite B por transmissão vertical. Pode acometer metástases, principalmente no pulmão e ossos. E os principais fatores de risco que a gente pode ter é hepatite B e hepatite C, principalmente hepatite C, que tem um risco cumulativo em 5 anos de 30%, o alcoolismo, a cirrose biliar, toxinas alimentares, a atresia biliar congênita, o erro inato do metabolismo, como doença de Wilson, hemocromatose, as porfirias, a deficiência de alfa-1 antitripsina, a obesidade e a diabetes, síndromes colestáticas crônicas, e tem alguns casos que pode acontecer variantes, como o hepatocarcinoma fibrolamelar, que não são associados à cirrose. Acredita-se que a origem do carcinoma hepatocelular seja a partir de ciclos repetitivos de necrose e regeneração, independentemente da causa, e além disso, acredita-se que o genoma dos vírus da hepatite B e da hepatite C possui material genético que predispõe a mutações ou interrupção do controle de crescimento. Então, seria um segundo fator de causa das hepatites virais para o carcinoma hepatocelular. Quando a gente pega nos pacientes cirróticos, a gente pode ter 3 tipos de nódulos. Os nódulos de regeneração, que são focos de regeneração pós-necrose, os nódulos displásicos, que são displasia dos hepatócitos, e o próprio nódulo do carcinoma hepatocelular. Por isso que é sempre importante a gente acompanhar esses pacientes de 6 em 6 meses, acompanhar tanto nódulos que já existem benignos ou ver a formação de novos nódulos. Porque um nódulo displásico, por exemplo, acredita que ele seja precursor do carcinoma hepatocelular. Falando um pouquinho das características radiográficas, o tumor, o carcinoma hepatocelular, ele pode se apresentar principalmente de 3 formas, como massa focal, ou um nódulo, ou uma massa, que pode ter necrose, gordura ou calcificação, dependendo do tamanho, se for um tumor maior ou menor. Temos também a forma nodular, ou multifocal, com múltiplos nódulos ou massas de atenuação variável, que pode ter necrose central ou não. E a forma infiltrativa, que é a forma difusa, que é a mais difícil de distinguir da cirrose associada. O suprimento desse tumor, ele ocorre principalmente por ramos da artéria hepática, então por isso que a gente vê aquele realce arterial precoce, com achalte precoce também na fase portal. Ele raramente pode apresentar cicatriz central, semelhante à hiperplasia nodular focal, mas quando isso ocorre a gente consegue diferenciar porque ele não vai possuir o realce tardio da cicatriz. Em alguns casos, os tumores podem apresentar uma pseudocápsula, que vai apresentar um realce periférico tardio, e é bastante específico para o carcinoma hepatocelular, é encontrado mais na ressonância magnética. Pode ocorrer também invasão de estruturas vasculares, como a veia porta, veias hepáticas, a veia cava inferior, inclusive o átrio também. Então, vai ser um trombo tumoral, um trombo neoplásico, que a gente vai conseguir diferenciar da trombose da veia porta, da trombose por alteração de coagulação da própria hepatopatia crônica. A gente já consegue diferenciar nos exames de imagem. Falando um pouquinho da ultrassonografia, ela é um método de escolha para acompanhamento desses pacientes. A ultrassonografia, junto com os exames laboratoriais, como a alfa-fetoproteína, tem que ser feito de 6 em 6 meses nesses pacientes cirróticos para acompanhar o surgimento de nódulo ou então acompanhar a evolução de nódulos já pré-existentes que eram benignos. Então, eu vou mostrar várias formas que pode aparecer na ultrassonografia. Então, as lesões pequenas, como nessa imagem aqui, que a gente vê um carcinoma hepatocelular focal, normalmente vai apresentar como uma lesão hipoecóica em relação ao fígado normal, vai ter limites bem definidos, circunscrita. Aqui uma imagem mostrando já uma lesão maior. As lesões maiores, ela pode ter essa heterogeneidade central devido à fibrose, alteração gordurosa, necrose e calcificação. Nesse caso, era um paciente aqui do nosso serviço, que tinha essa massa grande no lobo esquerdo. Era um paciente que tinha hepatite C.
e evoluiu com essa massa grande no lobo esquerdo do fígado, de contornos aparentemente definidos, mas é predominantemente hipoecóica com essa parte hipoecóica central, né, que é comum nas grandes lesões. O carcinoma hepatocelular difuso, ele pode ser difícil de identificar nos exames de imagem, principalmente na ultrassonografia, e é difícil distinguir ele da cirrose também do parênquima hepático já pré-existente. Outro método que a gente pode usar para facilitar nosso diagnóstico é o realce pós-contraste na ultrassonografia com as microbolhas. Então, na fase arterial, a gente vai ver o realce arterial por neovascularização, principalmente pela vascularização desses tumores ser arterial. E na fase portal, a gente vai ver uma baixa ecogenicidade em relação ao fígado, que vai ser o washout. E também vai ser importante para a gente conseguir identificar alguns trombos tumorais. Então, aqui nas imagens, eu vou mostrar o vídeo mais para frente, a gente vê à esquerda, deixa eu ver se é certinho aqui, a gente vê aqui na fase arterial as microbolhas dentro da lesão, a gente vê que ele tem um realce com contraste, e na fase mais tardia, o washout da lesão, a gente vê ela mais hipoecóica. Aqui o videozinho mostrando como acontece durante a contrastação da imagem, né, pelo ultrassom. A gente vê essas microbolhas dentro da lesão, então ela vai ter um realce pelo contraste, e à medida que o tempo vai passando, vai ocorrendo o washout, né, desse contraste, a lavagem desse contraste dentro da lesão. Ela vai ficando mais hipoecóica. Aqui mostrando outras características de imagem que a gente pode ver na ultrassonografia. Aqui a gente vê um nódulo mais isoecóico em relação ao parênquima, com esse halo hipoecóico em volta do nódulo. E quando a gente joga o Doppler, a gente vê essa vascularização da lesão por vasos arteriais, né? Então, quando a gente coloca o Doppler, a gente vê uma curva, um espectral de vaso arterial mesmo. Aqui nessa imagem, mostrando a vascularização dessa massa, já é uma massa maior, também isoecóica em relação ao parênquima do fígado. Aqui a veia porta, a gente vê que ela está sendo nutrida por vasos arteriais. Aqui uma outra forma de vascularização do tumor, que é essa vascularização intratumoral. Então, nas outras imagens era uma vascularização mais periférica, que a gente já vê intratumoral. E essa é outra imagem aqui, já é mostrando uma lesão difusa, né, infiltrativa, difícil de diferenciar do parênquima cirrótico do fígado já pré-existente. Passando para a tomografia, a principal característica de imagem que a gente vai ver na tomografia é o realce pelo contraste na fase arterial, com o rápido washout na fase portal. Então, no fim, ela vai se tornar indistinta ou hipotonante na fase portal, tanto a fase portal mais precoce quanto a fase de equilíbrio. Então, aqui a gente vê na primeira imagem, à esquerda, sem contraste, né, uma tomografia sem contraste, mostrando essa lesão aqui, um pouquinho hipotonante em relação ao parênquima hepático. E a segunda imagem já é pós-contraste na fase arterial. A gente já vê que tem um realce pós o contraste. A gente vê que essa lesão aqui está mais hiperdensa em relação ao parênquima. Aqui já é uma fase mais tardia, a fase portal, com a lavagem desse contraste, que é o washout. E na fase de equilíbrio, a gente já vê que está quase no mesmo tom do parênquima, né? Então, que o washout já vai deixar uma imagem hipo ou isotonuante na fase mais tardia. Aqui mostrando outra imagem também de uma lesão focal, aqui na fase arterial, mostrando um realce pelo meio de contraste, e aqui a lavagem desse contraste na fase portal. Aqui já é mostrando um tumor difuso, mais infiltrativo, pegando todo o lobo esquerdo, um pouquinho do lobo direito, e mostrando que mantém esse mesmo padrão de realce. Como é uma lesão maior, às vezes vai demorar um pouquinho mais para acontecer o washout, a lavagem do contraste, mas nessa primeira imagem a gente vê na fase arterial que é ali um pouquinho mais hiperdenso em relação ao parênquima adjacente. Nessa segunda imagem ainda não houve o washout, mas uma fase mais tardia, como a fase de equilíbrio, a gente já vê que a lesão já fica na mesma densidade do parênquima adjacente.
Nessa imagem também é legal da gente ver um trombo tumoral. A gente vê que é um trombo tumoral porque ele vai seguir o mesmo padrão de realce da lesão do fígado. Então, aqui ele vai ser um pouquinho mais hiperdenso e vai perdendo a coloração, vai sofrendo um washout, assim como a lesão do fígado, por ser de componente tumoral. E assim a gente consegue diferenciar de um trombo por alteração de coagulação da própria hepatopatia crônica, né? Outra forma que a gente pode distinguir é que o trombo tumoral, ele vai exercer mais uma lesão expansiva dentro do vaso. Então, a gente vai ver um calibre bem mais aumentado do que num trombo normal. Passando para a ressonância, a gente vai ver na imagem ponderada em T1 um sinal variável, iso ou hipointenso, e pode apresentar um hipersinal no caso se houver uma gordura intratumoral ou se o fígado circundante tiver já um sinal baixo. Após o contraste, a gente vai ver o realce arterial pela hipervascularização e o rápido washout, que vai levar a hipointensidade em relação ao fígado e a 96% específico. Tem também, no caso de alguns tumores que tem aquela pseudocápsula, o realce periférico persistente, que também é bastante característico do carcinoma hepatocelular. Nas imagens ponderadas em T2, a gente vai ver um sinal variável e principalmente uma moderada hiperintensidade. A gente pode também usar outros tipos de técnicas. Na difusão, a gente vai ver um alto sinal intratumoral, e quando a gente usa a difusão, a gente vai aumentar a sensibilidade e a especificidade do exame. Aqui na ressonância, a primeira imagem, a gente vê uma imagem ponderada em T2, em que a gente não consegue distinguir a lesão, o nódulo focal, na imagem ponderada em T2. Aqui em T1, a gente já consegue ver essa lesão com esse halo um pouquinho hipointensa em relação ao parênquima. Essa imagem que a gente vê aqui é o TIPS, né, o shunt portosistêmico, para reduzir os efeitos da hipertensão portal. Aqui a gente vê a imagem pós-contraste já, a gente vê um realce da lesão, e a gente vê até outra lesãozinha aqui embaixo realçando também. E na fase portal, uma fase mais tardia, o washout dessa lesão, das duas lesões, essa aqui quase não aparecendo mais. Clarice, Oi. aí também, nessa primeira imagem do T2, a gente não consegue ver o nódulo muito bem, a gente tem uma impressão que o hepatocarcinoma sempre vai ter um brilho em T2, né? A gente consegue perceber, distribuído pelo fígado, pequenos nódulos hipointensos em T2, que são os nódulos de regeneração, que eles são tão hipointensos em T2 como são hipointensos em T1, principalmente nas porções mais laterais do fígado aí, que é o segmento 8 e segmento 7. E isso que você está descrevendo, que vê muito bem nessas imagens, nas duas últimas imagens, que é o contraste arterial e a contraste tardia, é o famoso wash-in e wash-out, né? Que são as características que levam o hepatocarcinoma a 96% de especificidade. Pode continuar. Eu estou aqui para te ajudar na ressonância, porque realmente às vezes é mais difícil. Obrigado. Eu acho bom que a gente até vai lembrando de outras coisas que a gente leu e esqueceu, né? Você falou isso dos nódulos de regeneração. Uma coisa muito comum de ver também é um nódulo dentro de nódulo. A gente pega um nódulo de regeneração, então a gente vê esses nódulos hipointensos, e quando há um realce dentro desses nódulos de regeneração, a gente já pode pensar numa displasia, numa transformação maligna desses nódulos. Aqui, outras imagens mostrando a ressonância. Em ANT2, a gente já vê um pouquinho mais de hipersinal da lesão. Aqui em T1, sem contraste, ele mais ou menos isointenso, né, em relação ao parênquima hepático. Aqui em C já é pós-contraste, então a gente já vê um realce vívido, né, pelo contraste. Em D, pós-washout, a gente ainda vê também aquele realce periférico persistente, né, da pseudocápsula, que também é bem característico. Mostrando outras imagens aqui na ressonância. Em cima T1, embaixo a difusão e o mapa da difusão. Aqui em A, a gente vê T1, pré-contraste, uma imagem hipointensa em relação ao parênquima hepático. Em B, pós-contraste, a gente já vê um realce ao contraste dessa lesão. Em C, numa fase mais tardia, o washout com o realce persistente da periferia, né? Aqui a gente vê na difusão um alto sinal da lesão,
Nas duas imagens são da difusão. E quando a gente pega um mapa, a gente vê um sinal mostrando que tem restrição à difusão no tumor. Falando um pouquinho do take home, as coisas importantes para a gente levar para casa, eu não fiz o quadro, mas como ficou um slide só, ficou fácil da gente ler e memorizar. Para o diagnóstico do hepatocarcinoma, a gente tem que valorizar sempre o tamanho da lesão, a presença de hipervascularização e o washout, tanto na ultrassonografia, na tomografia e ressonância, em qualquer tipo de imagem que a gente utilizar. Quando a gente pega uma lesão maior de 2 centímetros, com hipervascularização e com washout tardio, já é um critério diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Quando a gente não tem essa avaliação pelo contraste, outra coisa que a gente pode usar é as lesões acima de 2 centímetros, com a alfa-fetoproteína, dosagem de alfa-fetoproteína no sangue maior de 200. Já nas lesões pequenas, para a gente considerar um diagnóstico do carcinoma hepatocelular, tem que ter o padrão hipervascular e o washout em 2 dos 3 métodos de imagem. A gente tem que usar, não, só um método de imagem não vai fechar o diagnóstico. Já no carcinoma hepatocelular hipovascular, ou aqueles que ocorrem em pacientes que não têm cirrose, vai depender da correlação histopatológica para a definição diagnóstica. A Júlia vai falar um pouquinho deles, né? Certinho. Ficou bem resumidinho, né?